Olá, pessoal! Estamos começando o terceiro episódio do podcast Mulheres ADTAG. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Se você está chegando agora, eu já quero te convidar a assistir os 2 últimos podcasts que foram com temas incríveis e maravilhosos para a glória de Deus. E hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui, bem dinâmico, com as nossas colaboradoras. Oi, gente! Lídia e Liliane. Olá! E também com a nossa convidada da noite, missionária Lucivânia, que é teóloga, missionária, psicóloga, coordenadora dos BCs, que são os grupos de bem-casados da ADTAG Sede. E nesse sentido, nós vamos falar hoje sobre família. Família é um projeto de Deus. Qual é o papel da mulher nesse seio familiar, na criação dos filhos, no casamento? Um bate-papo bem leve aqui, gostoso com essas mulheres abençoadas. Uhul! Bênção. Gente, olha só. Nós sabemos que família é um projeto de Deus, é uma criação de Deus. Ainda hoje é visto como algo sagrado. No entanto, com tantas coisas que temos vivenciado, né, na atualidade, tem sido corrompido o seu projeto inicial. Né, que o Senhor criou homem, criou mulher para papéis específicos aqui na Terra. E a família, ela é um dos projetos mais lindos e mais ricos que o Senhor preparou. É por meio da família que nós temos cura, é por meio da família que nós temos aí as descendências se perpetuando, né, na terra. E eu quero começar te perguntando, Lucivânia, quais desafios que as famílias enfrentam hoje em dia no seu olhar, né, da área da psicologia, da teologia? Quais são os principais desafios que as famílias enfrentam hoje em dia em relação aos valores e princípios cristãos? E como você vê os cristãos lidando com essa questão? Bom, boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês aqui, né? Sua pergunta é bem grande, né? E eu vou começar São pelo fim. Uhum. Eu vou começar pelo fim. A tua segunda pergunta aí. Como os cristãos costumam lidar com isso? Eu acho que o nosso maior desafio nessa área é nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Uhum. É óbvio que nós estamos no mundo, nós sabemos que somos influenciados pelo mundo, né? E eu penso que o nosso maior desafio é cumprirmos os papéis que Deus estabeleceu. Não sermos e não adotarmos o padrão do mundo. Esse é um grande desafio para nós. Uhum. Quanto à primeira parte aí, qual é, Dani? Quais são os principais desafios que as famílias enfrentam hoje? Isso, os nossos principais desafios é o padrão de pensamento. Esse é um grande desafio. O segundo desafio nosso é estarmos no centro da vontade de Deus. Porque eu inclusive, estava lendo um livro, Dani, lá vai eu, né? Ela falou e eu lembrei disso. Aliás, eu estou lendo pela primeira vez, eu estou lendo um comentário sobre família, algo que eu nem sabia que existia, né, até pouco tempo. O comentário é Lar, Casamento e Família, ou é Lar, Família e Casamento, né? São 800 e poucas páginas para explicar só sobre família. Uau. E o que ele apresenta lá, ele vai falar da nossa impulsividade para a carne. Então, olha bem, o tempo todo eu luto para satisfazer a minha carne. O tempo todo eu quero me sentir bem. O tempo todo eu quero estar por cima das situações. E aí ele aponta isso como o maior desafio da família. Por quê? Porque vem Deus e estabelece um comportamento ou uma forma de função da família, sendo a mulher submissa e o homem líder. E é interessante, meninas, que por mais que culturalmente nós tenhamos uma ideia de que talvez liderança fosse algo fácil, longe disso. Uhum. A forma de liderança com a qual ele vai trabalhar, que ele chama de... Eu estou falando ele porque eu não me lembro o nome do autor, né? Mas ele... Inclusive, ele vai estar no Brasil esse ano. Se Deus permitir, quem sabe eu consigo vê-lo, né? Deixa Deus trabalhar. Vai estar em Caldas Novas, não é longe não, gente. É perto. Vai estar com o pessoal da Igreja Presbiteriana. Então, olha bem, ele aponta exatamente esse egoísmo
né, como sendo o nosso principal desafio. Mas não só ele, o pastor Timothy Keller, no livro dele, O Significado do Casamento, ele também diz que o maior ruído nas comunicações da família é o orgulho, ou esse egoísmo que nós comumente temos, que é fruto da carne, fruto do pecado. Então esse é o nosso grande desafio, porque o princípio do casamento é exatamente esse: abrir mão do eu para nós nos tornarmos nós. Para se tornar uma só carne, literalmente. Literalmente. E o bom, né, que a Luciana está falando, hoje na aula lá, eu compartilhei, não sei se foi com você, né, Dani? Eu compartilhei com alguém hoje, que a gente tem uma aula sobre habilidades sociais, e o professor citava aquele autor Del Prete, você deve conhecer, Lucivane, que é um casal, né, Sim. marido e mulher, e ele cita que a definição de empatia não é você estar no lugar do outro. Sim. Ele colocou, tem um desenho interessante, tem eu, tem você. E tem uma secção aqui. Uma parte sua encontra com a parte minha, isso que é empatia. Você entender diferenças, Sim. aceitar as diferenças. Não é assim, eu não consigo nunca estar no seu lugar, Lídia. Eu não consigo, Dani, estar no seu lugar, porque eu não vivi tua história, né? A história da Lucivânia e nem a história do meu cônjuge. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que eu vim de uma família, ele veio de outra criação, mas somos humanos, e aí parte não é nem ser do homem e mulher, né? Sim, não. Assim, parte da questão de ser humano. Sim. Esquece a questão do gênero aí. Ser humano, a partir do momento que eu respeito e tu me respeita, né, a gente não vai nem entrar nessa questão aí, é muito mais profundo. Essa nossa questão, não sei se você acha a mesma coisa, vocês aqui, essa questão de identidade, nós vivemos, todo mundo tem identidade. É uma identidade, se gênero, não sei o que, binário, não binário. Eu nem entendo, é tanta coisa. Eu descobri esses dias que eu me vejo como cisgênero, pela definição do povo lá, que eu me reconheço como mulher, né? Sim. Então, assim, é mais ou menos isso a fala do povo. Então, a partir do momento que a gente vai definir a identidade, a gente começa a separar. Porque tu tem a tua identidade, eu tenho a minha. E como a gente já sabe, eu vou defender o meu, tu vai defender o teu. E quando eu coloco na posição que foi o que Deus nos criou, como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, né? Se o mundo tivesse isso aqui, ó, essa base, talvez a gente não tava com essa crise total. É o que eu acho, né? É bem interessante, né? O que a Lucivânia falou, o papel da família, né? Eu vejo a família como um presente de Deus. Sim. Em várias situações da minha vida, eu vejo assim, gente, se eu não tivesse minha família, né? Então eu vejo assim, nós temos os amigos e tudo mais, mas a família realmente é um presente de Deus. E não só um presente, tem ali um objetivo, né? Quando Deus criou a família, eu vejo como um objetivo, que você até citou, que o ser humano, ele é muito egoísta, ele pensa nele. E às vezes até dentro da família, que nós temos que pensar um no outro, nós somos desafiados, né? Então, assim, eu penso que entre vários objetivos da família, esse de nós nos doarmos uns pelos outros, abrir mão das nossas vontades, né? É um trabalhar de Deus. A família não é algo assim, tá aí, a família. Não, eu vejo como foi falado. É um objetivo, Deus criou ali a família com vários objetivos, e um deles é esse, é você se doar pelo outro, não ter esse egoísmo, né? Sim. Imagina, quando nós temos os filhos, nós nos doamos por ele, né? Nós abrimos mão, né? Nós, pai, mãe, nós abrimos mão de muitas coisas que nós gostamos por eles. Então, daí eu já vejo aí o trabalhar de Deus através da família, né? E também da esposa para com o esposo, muitas das vezes nós somos desafiados também a abrir mão das nossas vontades, do nosso egoísmo pelo outro, né? Então, eu penso que a família, quando Deus criou, aí foi com vários objetivos, e foi o que você falou, né? Trabalhar esse negócio do eu, só eu, é pensar no próximo, no outro. Não, e é interessante, porque esse mesmo autor do comentário, ele começa trazendo aspectos teológicos do casamento, coisa que normalmente a gente não vê. A gente fala da experiência do casamento, mas não voltamos para a palavra para entender o processo teológico do casamento. E ele faz uma observação que eu achei interessante, que eu nunca havia visto. Ele diz assim, olha, inicialmente
Eva estava em Adão, mas não podia ter comunhão com Adão. Deus fez Adão dormir um sono profundo, tirou Eva, e ela pôde então ter comunhão com ele e ele comunhão com ela. Então, o propósito do casamento primário de Deus é esses dois terem comunhão. E aí ele vem e diz assim, desde o princípio já era, na perspectiva de Deus, comparar ou demonstrar através daquela união de Adão e Eva a própria união da igreja e de Cristo. Uau. Então, assim, o que ele está colocando é que nada pegou Deus de surpresa. Né? O Éden, o pecado, nada aconteceu. E Deus ficou, e agora? O que eu vou fazer? Nada. Tudo quanto ele fez estava minimamente programado. Então, ou totalmente programado, né? Então, ele vai trazendo essa teologia do casamento, coisas que normalmente a gente não tem por hábito focar. Né? Por que casar? Qual é essa necessidade humana? Por que Deus institui o casamento antes de instituir igreja, por exemplo? Né? Por que essa unidade é tão importante? E é interessante porque aí ele diz assim, que a Eva estava em Adão, mas não tinha comunhão com Adão. Deus então tira a Eva da costela de Adão, ela passa a ter comunhão com ele e através do casamento eles voltam para o estado original, eles se tornam um. Achei bem interessante a colocação dele, né? Porque normalmente a gente não pensa nesse mistério do casamento, né? Porque na maioria... casar, então, criar, né? Nós temos um aspecto, talvez um olhar muito mais cultural, preocupada com a roupa, preocupada com o cabelo, com a maquiagem, com coisas, né, exteriores que têm a ver muito mais com a cultura do que entender esse processo. O real significado, né? Isso. Então, eu achei assim muito interessante. Realmente. Eu ainda não havia lido um comentário que trouxesse essa visão de que Deus fez com que os dois se tornassem um, porque eles voltam para o estado original, para o plano original de Deus. Um está contido no outro. Uau. Achei bem interessante. Muito rico, né? Sim, com certeza. E se falando do casamento, já que entramos mais nessa parte, a gente sabe que a família se dá por meio, né, do casamento. Sim. E hoje em dia muitas pessoas banalizam essa união, né? Até mesmo pessoas da igreja não veem muito o sentido mesmo em um casamento e casam por casar às vezes. E aí quando passa pela primeira adversidade no casamento, às vezes busca conselhos com pessoas que se frustraram nessa área, que não vai te adicionar em nada, ou então até com pessoas que não casaram, então ela não vai ter um conselho prático ali, né, para te dar, trazem até conselhos contrários. Então, o casal entender, o homem e a mulher, antes já do casamento, ter essa percepção de que o casamento é um tesouro que Deus entregou, que eu preciso cuidar, o outro também precisa cuidar, né? Isso é muito importante, é um presente que Deus nos deu. E um dos maiores males, como a gente estava conversando aqui agorinha, é a falta de diálogo. Sim. Quero entrar agora com vocês nessa parte, a falta de comunicação do casal, né? Como que você acha que o casal pode fazer, aí já vai ser uma parte mais de aconselhamento para você que está aí nos ouvindo. Como que você acha que o casal pode fazer para melhorar nessa área, né? Que é algo desafiador realmente. A gente vê que são duas pessoas com temperamentos, muitas vezes personalidades bem diferentes um do outro. Vêm de culturas diferentes, costumes diferentes, criações, né? Nunca você vai ver um casal que teve ali a mesma criação, o mesmo jeitinho, não. São duas pessoas totalmente diferentes que estão ligadas agora de corpo e alma e juntas elas vão desenvolver ali, vai fazer através da bondade do Senhor, vão formar uma família, né? O que você acha que o casal pode fazer para melhorar na comunicação, no diálogo? Porque isso também eu creio que interfere na criação dos filhos, né? Posteriormente, mas eu acredito que primeiro o casal precisa estar ali bem alinhado, né? Isso é interessante. Esse é o nosso assunto desse mês, né, no BC.
nos BCs. Nosso assunto é a comunicação da família. E é interessante porque o pastor, eu acho que é Gary o nome dele. Chapman, Gary Chapman. Isso mesmo. O livro dele é Intimidade. Isso. É o famoso. Os livros são famosos, mas ele tem Intimidade e Comunicação, se eu não estiver enganado, Intimidade e Comunicação, e ele começa falando nesse livro que uma pesquisa americana apontou que 86% dos casais divorciados apontaram a comunicação como a principal causa dos seus divórcios. Então, se nós pensarmos num cenário americano, que tem 50% dos casamentos, mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. E desses que terminam em divórcio, 86% estão afirmando que o problema deles é na comunicação. Nossa, terrível. A comunicação é algo importante relevante para as nossas relações, né? Eu estou esquecidinha do livro dele, mas a palavra intimidade eu tenho certeza que tem. Está até aqui no meu celular, eu tenho. Intimidade é alguma coisa. E o que é importante? A gente observar os princípios bíblicos. Então, olha bem, nós temos alguns princípios. Provérbios, Salomão escreveu Provérbios, eu acho que é para nos ensinar a conversar e a ouvir, né? A falar e a ouvir. Porque Salomão vai trabalhar o aspecto do falar, saber falar, e o aspecto do saber ouvir. E ele ainda vai abrir alguns parênteses. Ele vai dizer o seguinte, que falar, a coisa mais importante é nós sabermos não só falar, mas falar na hora certa. Né? Porque ele vai dizer que a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro numa bandeja de prata. E é interessante porque o pastor Hernandes, no comentário dele sobre Provérbios, ele diz que a coisa mais chique que podia existir naquela época eram os enfeites de ouro e a prataria que se usava para o alimento. Então, olha assim, ele fala assim, olha, Salomão congrega aqui as duas coisas mais chiques da época. Então, ele está comparando assim, olha, a coisa mais chique é ter um enfeite de ouro. Sim. A outra coisa mais chique da nossa comunidade é ter uma prataria, comer com utensílios de prata. Então, olha bem, a palavra dita a seu tempo é chique. É como uma casa que tem seus enfeites de ouro e a sua prataria sendo utilizada todos os dias. Então, a palavra dita a seu tempo. E é interessante porque o pastor Hernandes também trabalha esse quesito da gente falar sempre a coisa certa, na hora certa, com a pessoa certa, na intensidade certa, com a magnitude certa. Ou seja, para eu ficar brava, eu preciso ter um motivo bom para ficar brava. Mas Paulo também fala em Efésios capítulo 4, ele está dizendo que a verdade precisa sempre ser dita, mas a verdade precisa ser dita em amor. Então, esse é o nosso desafio, saber falar, saber ouvir. Vamos lembrar o que Tiago diz. Tiago diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Muitas vezes a gente só quer falar, né? Falar e ouvir. Tardio para falar e mais tardio ainda, se eu puder usar o texto desse jeito, para irá. Por isso que eu disse para vocês, na minha percepção, o nosso grande desafio é nos enquadrarmos aqui dentro da palavra do Senhor. Eu acho que não é sem motivo que quando Paulo vai falar dos papéis, em Efésios capítulo 5, antes dele falar dos papéis, ele nos dá uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque eu penso que Paulo está pressupondo, e o texto exatamente é isso mesmo, ele está pressupondo que o que ele vai pedir de nós como mulher, para os homens, como pais, como filhos, como funcionários, né? Porque ele vai falar também dos escravos, não é algo fácil. Não. É preciso sermos cheios do Espírito Santo para nós conseguirmos realizar essas ordenanças aí que ele coloca. Então, é difícil. Então, o princípio é esse, saber falar, né? A palavra dita no seu tempo, saber ouvir. Salomão fala para a gente aprender a responder. Eu tenho todas essas referências até no nosso esboço desse mês. Aprender a responder. Falar a coisa certa no momento certo, o quão isso é importante. Na intensidade certa. Na intensidade certa. E você falando isso é engraçado. Hoje o professor, habilidades sociais, né, meu amor?
Ele citou isso daí que você falou. Não, isso é uma frase do Aristóteles, isso Entendeu? mesmo. Depois é repetida por Agostinho e Isso. depois os teólogos vão utilizar. Ficar bravo é fácil. Sim. a Negócio coisa mais difícil é fácil. você escutar, responder na medida certa, com a Sim. intensidade certa, usando as palavras certas e no momento certo. Nossa. Isso aí é difícil. Aí ele falou, isso é difícil. Exercitar a prática é difícil. E, gente, olha, é um conceito de Aristóteles 5 séculos antes de Cristo, Uhum. né? Hum. 5 séculos antes de Cristo. Mas é interessante essa questão de habilidade social, porque a habilidade social, né, gente? Claro, a família é o nosso primeiro contato com o mundo social. Sim, Sim. Social. É verdade. Esses dias eu estava estudando alguma coisa que falava assim, que nós temos relacionamentos sociais, o primeiro é a família. O segundo, geralmente, é o trabalho ou a escola. E o terceiro, a gente tem que ter algum lugar que a gente não marca para encontrar com ninguém. A gente pode ir, ou vai tomar um café com a amiga, não é nada obrigatório. Uhum. E assim, como a família fala que a criação de uma criança, você que estuda aí, ou mentora de crianças, né, de mãezinhas de criança, sabe que se uma criança cresce num ambiente saudável, onde ela vê essa habilidade da comunicação saudável entre os pais, Sim. esses dias acho que foi algum Rios, uma criança vendo os pais conversando de carinho e tudo. Eu vi. Você viu? Eu vi. E ele ria, um bebê, os feliz pais demais. conversando, numa maior felicidade, e ele ria, olhava assim e ria. Aí quem fez isso assim, imagine essa criança observando os pais quebrando pau, brigando, Sim, É. sim. né? Os Já tem um efeitos efeito psicológicos, muito né, grande. na mente. Porque a gente precisa lembrar que a nossa casa, ela pode tanto ser o fator de proteção quanto o fator de risco. né? É muito A mesma- sério. A nossa casa. Uhum. Né? O grande problema nosso, gente, é que o fato de os pais serem crentes, nem sempre essa casa é fator de É proteção. verdade. Às vezes, fator de risco. É. Então, né? Eu tava pensando aqui que a gente tá falando sobre família, né? Não sei se tá aí no roteiro da Dani, mas assim, você até falou no início, né, Dani, que a família é muito atacada, né? Sim. O projeto inicial de Deus, o inimigo vem para deturpar, Sim. né? Se Deus institui o homem e a mulher para formar ali uma família, o inimigo quer o quê? Que é o contrário. Né? Então, a gente conversando aqui, eu me lembrando de uma postagem que eu vi da pastora Tati Joslin. Ela trabalha muito com crianças, ministério infantil, e ela estava falando nesse post dela a respeito de um movimento que começou, acho que é DINK, não sei se eu pronunciei certo, né? Que em inglês significa o movimento que eles fazem o dobro de renda sem filhos. Resumindo, assim, não tenha filhos. Não tenha Sim. filhos e você será feliz, você não terá preocupações, você será tranquilo, terá uma vida mais de boa. Então, eles levantam essa bandeira de não tenha filhos, né? E você será rico. Então, assim, a pastora estava fazendo esse comentário e eu vejo esse movimento como um ataque, né? A esse projeto de Deus, a família. Com certeza. Porque realmente você criar uma família, você formar uma família e manter essa família unida e na palavra de Deus, realmente, é um suor, é suado, é oração, é joelho no chão. E aí, eu estou levantando aqui esse assunto porque eu vejo muitos jovens que às vezes nem casaram ainda e já falam, eu não quero ter filhos, eu não quero. Por quê? Eles já ficam assim, pra que eu vou ter filhos, formar uma família nesse mundo que já tá acabado? Pra que eu vou colocar uma criança no mundo, né? Então, o inimigo, eu penso que é o inimigo que vem com esses pensamentos, assim, justamente pra desfazer esse plano de Deus. E assim, Lucivânia, Sim. eu até queria, assim, tô curiosa pra saber o que você pensa a respeito. O tempo que nós estamos é propício para ter filhos, né? À luz da palavra, o que você acha, assim, jovens, né? Que às vezes está assistindo o nosso podcast. Será que pode ir em frente nesse pensamento? Eu quero ter minha família, independente se Jesus está voltando ou não, se vai ter guerra ou não. O que você pensa? Sim, eu vou usar uma frase do John Stott. Adoro. Cada geração tem o seu desafio. Isso é importantíssimo, sabe? Quando a gente estuda Noé, Gênesis capítulo 6, lá está Noé no meio de uma geração mesmo. incrédula, de uma geração que
O pecado dela chegou até as narinas de Deus, a ponto de Deus, vou destruir. Não é? Cada geração tem o seu desafio. John Stott diz, cada geração tem o seu desafio, mas cada geração também tem a oportunidade de viver a expectativa da volta de Cristo. Então, olha bem. Ter filhos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas como a Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento em Abacuque, quanto no Novo Testamento em Romanos, que o justo vive pela fé, parto sempre do princípio que ter filhos é um ato de fé. Amém. Eu vou usar agora uma frase do pastor Hernandes que eu gosto muito. Ele disse assim, criar filhos é nunca sacrificar no altar do necessário que é urgente. Ou seja, é urgente eu limpar a casa? É. Mas às vezes é necessário eu deixar essas vasilhas sujas e ficar um tempinho com os meus filhos. Gente, é Deus falando. Sim. Fala, Deus. Por que isso? Porque criar filhos é um ato de fé, é um investimento espiritual. Quando eu vou colher esses frutos? No tempo certo. Provérbios está cheio dessas promessas. Que o filho, a filha ou filho criado com conhecimento do Senhor vai trazer delícias aos corações dos pais. Mas o período de investimento é na infância. Eu lembro, Lili, na época que antigamente a gente tinha os bebês, não sei se hoje ainda tem culto de bebê? Não. Mas eu lembro o dia que a Giovana nasceu, uns 15, 20 dias depois, quem pregou no cultinho da Giovana foi a irmã Socorro, do irmão Raimundinho. Que lindo. Foi. Eu lembro da frase que ela usou ali naquele culto. Gente, ela essa disse, memória da Lucivânia. ela disse assim, filhos sempre vai dar trabalho. Você só tem o privilégio de escolher se quer ter trabalho quando eles são pequenos ou se quer ter trabalhos quando eles crescerem. Então ela disse, olha, se você quer ter trabalho enquanto eles são pequenos, você vai ter que acompanhá-los, ensinar a palavra, levar à igreja, fazer todo esse processo que você, Lídia, por exemplo, está vivenciando, a Lili está vivenciando com o Marcelinho, né? Muito de perto. Ok. Vai dar trabalho. Quando ele crescer, ele traz delícias para o seu coração, porque filho é bênção. É herança do Senhor. É herança do Senhor. Herança é bênção. E a palavra bênção, a raiz hebraica dela é meio de felicidade. Então, filhos são meios de felicidade. Agora, se você não adotar esse padrão de cuidar dessa criança enquanto ela é pequena, ela vai trazer problema para você quando ela ficar maior. Mas o crente mesmo, eu penso na minha concepção, criar filhos é um ato de fé. Portanto, se eu sirvo a Deus e creio que Deus é Senhor de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, continuemos tendo filhos. Tu falando isso aí, me remontou que é a Bíblia, né? Na época de Moisés, mataram os bebês e as mulheres só parindo menino. Na época de Jesus, do mesmo jeito. Agora o inimigo falou, rapaz, esse povo tá nascendo, eles não matam, mesmo matando, vai colocar, já vou matar a imagem na cabeça. Não, se você for fazer uma analogia, já vou jogar e matar o sonho da cabeça, vou matar a mente. Não vou nem deixar gerar, porque se gera, não adianta você matar a carne, mas continua aquele sonho. Então, assim, é complicado, porque a gente, né... Eu vou falar que o nosso desafio foi catalisado pela questão da rede social, da internet, né? Quando você começa a comparar vidas e aí você começa a medir uma família pelo seu recurso financeiro, né? Claro, é importante. Você quer dar do bom e do melhor para um filho? Sim. Mas isso vai fazer alguma diferença? Eu falo por mim, meu pai teve 5 filhos. Estudaram todos, passaram pelo colégio público, nenhuma parte, e depois meu pai conseguiu pagar a escola, pagou faculdade, meu pai sendo motorista, né, era motorista de ônibus, tudo, depois trabalhando como motorista no tribunal, minha mãe fazendo os din-din dela, ajudando. Eu tive luxo, eu tive Barbie, nunca tive uma Barbie, nunca tive. Tive
muitas vontades quando criança, eu tinha. Me pergunta se eu sou traumatizada. Mas me alimentei, meus pais conseguiram dar estudos. Então, assim, já hoje eu não segui meus pais. Por quê? Olha a mentalidade. Eu trabalhando fora, isso porque eu e meu marido trabalhamos fora. Ah, não, mas aí é caro. Pagar a escola. Aí você começa a ver, então assim, você começa a medir, começa até lá em Números 11, né? A gente começa até a encurtar a mão de Deus. Sim. É verdade, Sim, né? Subestimar, né? Sim. Isso que ele não vai prover. A gente começa a encurtar a mão. Acaba não exercendo a fé. A fé, justamente. A gente racionaliza tanto que eu falei assim, Santo Jesus tem poder. Eu é porque já tô com 44 anos, vou fazer 45, né? Aí não dá, eu já sou quase vó. Aí não dá. Isso? Não, mãe do Marcelinho, gente. Não, mãe do Marcelinho é quase vó. Eu sou quase vó do Marcelinho que eu falo pra ele. Mas, gente, sabe que assim, a gente consegue desmascarar o inimigo, assim? Por quê? Esse pensamento desse movimento. Não tenha filhos e você vai ter o dobro, o triplo de rendas, né? Você vai ser uma pessoa rica, não vai ter com o que gastar. E outros já pensam, não vou ter filho porque eu não tenho dinheiro para cuidar, para dar o melhor, né? Então, eu penso que são pensamentos, assim, até do inimigo mesmo. Sim. Mas já vira aquele ditado, né? Que quando vem o filho, ele vem até com pão debaixo do braço. Eu ouvi o bebê já vem com pãozinho debaixo. Ele vem com a bênção, gente. Sim. E eu sou prova viva disso, meu esposo. Depois que os nossos filhos nasceram, nós podemos, assim, desfrutar de muitas bênçãos. Portas que se abriram, né? E a gente fica até brincando, vamos ter mais um filho? Né? Porque, assim, a cada filho que nasce, a gente vê, vem uma bênção, vem algo diferente. Algo novo que se descortina na nossa vida. Então, assim, no mundo que nós estamos, realmente, a gente fica temeroso como ser humano. Mas como você falou, né, Lucivânia, criar filho é um ato de fé. Isso. Né? Então, assim, eu já me peguei assim, ai meu Deus, eu tenho o terceiro filho, será que a gente vai dar conta? Né? Financeiramente, a gente tem essa preocupação. Mas nós temos um Deus, assim, que provê, né? Ele faz, assim, maravilhas. Então, eu penso que se a geração que fica, não vou ter filho porque esse mundo tá um caos, eu não tenho condições para formar uma família e cuidar, mas isso, não encurte a mão de Deus, como a Liliane falou, né? Tenha o filho e, assim... É o que eu penso. Eu perguntei, eu já tô falando aqui minha opinião, né? Porque eu vivo isso, né? Muitas pessoas eu creio que vivem também. De ver, assim, Deus provendo. Sim. Eu tenho amigos que assim que tiveram filho, já mudaram de casa, foram para uma casa maior. Nem esperava isso. Né? Trocaram de carro para ter um carro maior. E é Deus, eu vejo Deus movendo. Então eu penso assim que não precisa desse temor. A família, independente da geração, Deus vai estar ali, né, sustentando. É verdade. Mas é isso mesmo. Eu penso que nesse sentido que a Lídia trouxe, tem tanto essa parte do medo, da questão financeira, e muitos hoje preferem, às vezes, adotar um cachorro do que ter filho, né? Não, o cachorro que polêmica. É o filho, né? Polêmica. Essa daí que até a pipoca. Eu tenho uma pipoca, gente, mas eu tenho vontade de ter 3 crianças. Então, pronto. Deus, só falta o senhor mandar. Meu pai proíbe ela de falar que é filha. Seu avô chegou, Daniela. Gente, eu adoro pet. Mas também eu acredito que tem muita questão de traumas, de coisas que a pessoa viveu quando criança, de repente, em relação ao casamento dos pais, como a Liliane trouxe o exemplo. Quando você tem um casal ali, bem formado, que ele tá passando paz, tranquilidade para a criança, o pai trata bem a mãe trata bem o pai, é uma coisa. Quando você tem uma família desestruturada, totalmente desestruturada, que terceiriza, às vezes, a educação do seu filho, sei lá, para babá, quem tem condição de ter babá, escola, e depois quando o filho cresce, televisão, celular hoje, né? TikTok na mão de criança. Então, assim, tem essa parte do medo, da questão do financeiro, mas também tem essa parte que eu já ouvi de muitas pessoas que não têm vontade de casar, não tem vontade de ter filho, porque não teve uma boa experiência com a sua família quando criança, né? Como que a gente pode intervir
né? Terapia. Para quando ouvir alguma coisa assim de alguém, para a gente poder, né, às vezes aconselhar, ajudar, né? desconstruir, descauterizar essa mente dessa pessoa, biblicamente, psicologicamente também, como que a gente pode intervir para aconselhar uma pessoa assim. Gente, hoje nós estamos no momento de terapia aqui, aproveitar a psicóloga para os aconselhamentos. Vamos para vários pontos aí. Primeiro, biblicamente falando, o casamento, eu não olho para a experiência dos meus pais. Eu olho para o que a Bíblia diz. Esse é um desafio nosso. Esse é um desafio nosso. Porque a experiência pode ser tão traumatizante que ela fica fixa na memória. Ela fica como o meu referencial. Né? Então, né, isso vai estar sempre reverberando na mente. A experiência foi ruim dos pais e eu estou trazendo isso como a minha realidade, então houve um trauma. Se houve um trauma, como diz Lili, terapia. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver por que é que você tem medo de, na tua vida, reproduzir os mesmos comportamentos. E o primeiro ponto que a gente precisa sempre lembrar é que eu não sou minha mãe e meu marido não é meu pai. Não é meu pai. Sabe, essa tomada de decisão. Sim. E, gente, romper com o passado é um desafio, né, Liliane? É um desafio. Peso, claro que eu estou falando aqui no sentido de romper com um passado que está me prejudicando no presente. Né? Essa é a questão. Porque o passado também pode ser bênção. Né? Ou seja, trazer ele à memória. Ressignificar, isso, né? Isso mesmo, a ideia é exatamente essa, Dani. Ressignificar essa experiência. Porque o que minha mãe passou, o que o meu pai passou, não necessariamente eu vou passar. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre lembrar. Né? E o segundo ponto é que, se eu conheço a palavra do Senhor, meu propósito é aplicar esses princípios bíblicos a minha vida. Princípio dos papéis, como você colocou, princípio da instituição abençoada por Deus, princípio do crescer e multiplicar que Deus estabeleceu. Quando Deus estabeleceu tudo isso, Ele estabeleceu para o benefício nosso, porque nós precisamos. Essa semana passada saiu uma pesquisa apontando que uma das formas de prevenir as doenças de demências é manter essa unidade social, desenvolver essas habilidades sociais e manter esses contatos. Né? Isso dá saúde mental, isso traz saúde mental. Então, a gente precisa trabalhar isso e trabalhar, se precisar, na terapia. Se não precisar, volte-se para a palavra do Senhor, busque o aconselhamento na igreja. Nós temos inúmeras outras fontes. Né? Participe. Eu preciso também desejar, busque essa ajuda. Né? E eu sei que muitas vezes as pessoas não querem ou não podem fazer terapia, mas elas podem participar do grupo da igreja, elas podem abrir o coração para um conselheiro. A nossa igreja, por exemplo, ela tem pessoas muito capacitadas e habilitadas para esse aconselhamento. Então, assim, o que eu não posso é deixar de viver uma experiência por causa de uma experiência de outro. É ruim. Quem disse? E nesse quesito nós temos que tomar muito cuidado. Você falando desse movimento aí, Lídia, de que eu vou estar bem sem filhos, vou estar financeiramente melhor sem filhos. Primeira coisa que a gente precisa ter, a Bíblia diz, o próprio Jesus, quando ele está falando sobre as nossas preocupações, ele disse assim: quem de vocês consegue acrescentar um palmo na vida de vocês? Ou seja, eu não tenho controle sobre nada no meu futuro. Né? Não tenho nada, nenhum controle. Só não vai ser pedido agora meia-noite, seu pobre miserável, né? Não, que é isso que fala? Se morrer agora, você vai fazer o quê com tanto dinheiro que você juntou? A grande questão é que a vida não se resume em dinheiro. Não é pelo que o homem tem que ele é feliz. Ele é feliz por Aliás, ele é feliz quando ele está no centro da vontade de Deus.
na identidade, nessa identificação, imagem e semelhança de Deus. E assim, qualquer dúvida que as pessoas tiverem em relação a isso, a Bíblia é o nosso manual. Pronto. A Bíblia é o nosso manual para tudo. Olha quantas coisas nós extraímos hoje desse manual abençoado que o Senhor deixou pra gente. Sim. Então, o nosso objetivo aqui hoje, com essa conversa também, é trazer à sua memória que a palavra de Deus tem que ser a sua bússola. A palavra de Deus 3:21. não é o Google, não Sim. é o YouTube, não é uma pessoa que às vezes a gente vai procurar conselho para uma pessoa que tá pior que a gente. Não é uma pessoa que tá pior que você na situação. É a palavra de Deus, né? Que é essa bússola que nós precisamos buscar. Sim. E a riqueza de ter uma família, né? Ter filhos Sim, e tudo mais, sim. ter a família formada. Vieram até alguns comentários, né, neste post, falando assim, tudo bem, seja rico, milionário, mas e na sua velhice, né? É você, seus filhos, quem vai ser, você vai ter ali para te amparar? Né? Então, vem assim, a família assim, é um cuidando do outro, Sim. são os pais cuidando dos filhos agora, e lá na frente são os filhos cuidando dos pais. Então, assim, gente, não tem riqueza maior, pode ser milionário, eu não sei, mas a preciosidade de uma família, né, o efeito ali da família, assim, no decorrer dos ciclos da vida, nada paga, nada paga. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu acho que... E é engraçado essa questão do cuidado, né? Porque se você observar o mundo animal, praticamente a girafa já cai, a girafinha já cai pronta pra andar. Ela dá uma tremida lá, Isso mesmo. mas um bebê, assim, a maioria do reino animal, ela já tá pronta pra guerra. Uhum. Mas e por que a gente, né? Deus já tá ensinando por O quê, né? o bebê Humano. humano é o mais dependente. Isso, ele não sobrevive. Se não tiver um tutor, um responsável ali, ele não sobrevive. Ele não vai sozinho, né? Mamar igual os Sim, animais, sim. andar, não. Né? Não tem. Então, assim, eu fico questionando pra Deus, mas é justamente porque Deus quer relacionamento. Exatamente. O cuidado do relacionamento. E aí eu volto com o que a Lucivânia falou. Essa questão do fator de proteção para a saúde mental, fator de proteção e não risco. A família tem que pensar. Eu gosto muito de pensar nisso, Lucivânia, que eu vou falar nas famílias que conhecem a palavra de Deus. Quando Josué fala lá, eu e minha família, se vocês não querem Deus, eu e a minha família vamos querer. Se toda a família se preocupasse com quem Josué preocupava, eu e minha família, a Lucivânia não precisava preocupar com a minha família, não preocupar com a dela. Talvez o Estado não teria tanto local aí para colocar meninos menor infratores, né, sobre a tutela do Estado. Então, assim, quando você começa a pensar assim, Deus falando, ei, aqui tá o norte. É fácil? Não é, gente. Não é fácil ter habilidade social. Tanto é que hoje a gente ria na escola, porque o professor falando essa questão de habilidade é muito difícil. É muito difícil tu usar a tonalidade. Mas ele falou, tu consegue. Sim. Não é impossível. Não é impossível. E aí eu quero contar uma história aqui, né, que eu me divertia, que eu gosto de contar muito para as mulheres. A mulher tá berrando dentro de casa com o marido e com o filho, berrando. Ah, mas é por que você berra tanto? Não, porque eu só sei falar isso assim, papá. Aí de repente bate na porta. A esposa do pastor querendo visitar. De repente, oi minha querida, Uma paz do santidade. Senhor, tudo bem, não sei o quê. Tipo assim, você sabe. Você sabe se comportar. Por que às vezes que a nossa família, quem a gente deveria cuidar, é mais que toma as pancadas. Né? Os nossos Isso chabu, mesmo. não é É verdade? onde a gente mostra quem a gente é dentro de casa, assim, né? Por quê, né? Por que essa mente, assim, deve ter alguma explicação ainda, eu não cheguei nesse nível de estudo, mas por quê? Que é quem vai estar com a gente, que é que cuida da gente, é que aguenta tá os lá, BOs vai da trocar, se troca. Então, por exemplo, a Dani teve dengue, quem é que ficou com você? Teu marido, e você ficou com ele. Foi. É onde tem mais chabu, se a gente for pensar, eu e meu marido. Não é verdade? Sim. Mas por quê? Né? Então, assim, renova essa nossa mente de pensar, se é pra dar chabu, vai dar chabu lá no meio da rua, num pedaço de pau, no meio-fio. Não é verdade? Porque, assim, não é errado irar. Sim. Não é. Não ter raiva. O negócio é pecar. Porque a ira, a raiva, faz você agir. Ela, às vezes, é um input para você agir em alguma outra coisa. De você querer tirar aquele projeto que você tava com muita raiva. Como é que...
e fazer aquele projeto. Agora, a partir do momento que você direciona ela para pecar, que é atingir o outro, machucar o outro, é aí que está o pecado. A função da raiva é exatamente estabelecer limites. Né? Quando a gente estuda sobre funções das emoções, a raiva ela é aquela capacidade impulsionadora para eu falar, a partir de hoje você não faz isso comigo mais. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que fica numa relação de abuso por muito tempo, ela tende a calar a boca e deixar as coisas acontecerem. Quando ela tem essa raiva. E o nosso problema, gente, o nosso problema é sempre o mesmo, pecado. Ou seja, porque olha bem, se eu partir de um princípio que todas as minhas emoções foram criadas por Deus, eis que tudo que Deus fez era bom. Portanto, Deus não fez nada ruim. Nada ruim, justamente. Nada ruim. O que eu não estou sabendo fazer é lidar com essa raiva. Mas essa raiva, Lili, ela tem um fator orientador. Ela tem vamos dizer assim, um conhecimento ou uma experiência por trás. E esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, sei lá, eu assisto muitos filmes e eu imagino que aquele cara lindo, aquele Brad Pitt, aquela pessoa maravilhosa. Aquele dorama. Você assiste aquele dorama maravilhoso. Até esses dias não sabia nem o que era dorama. Eu pensava, o que é esse negócio? Mas olha bem. Aí você acha que a vida é um dorama. Isso, você vai criando, porque nós criamos essas ilusões. As narrativas, né? E nós temos, quando a gente estuda psicologia social, nós temos sempre um comportamento social e o outro comportamento no privado. O grande drama é esse. É que o privado eu acabo sendo o que eu não deveria ser. E no social eu acabo que colocando a tal da desejabilidade social. Ai, na frente de vocês eu tenho que comportar direito, porque isso é aceitável. Sim. Né? Você aceita, né? Sim, e é uma preocupação com a reputação. Com a reputação. Eu estou o tempo todo preocupada com a minha reputação. Isso que a Liliane trouxe era um dos pontos que eu tinha anotado aqui. Sim. Que hoje, enquanto eu pensava aqui sobre o podcast, eu lembrei de uma situação que eu vivi, que eu presenciei, assim, na verdade, né? Que eu convivi com essa pessoa na minha adolescência, juventude, bem antes de casar. Eu ajudava na liderança dos jovens lá em Iporá e eu convivi com uma moça que ela vivia reclamando. Não. E aí eu percebia que ela estava na casa de um, na casa do outro. Os pais eram pastores, viviam na igreja, viviam fazendo a obra e tudo. Mas as filhas viviam na casa dos outros, sendo cuidada ou criada pelos outros. Nem eram pessoas da família, né? Uma tia, uma avó, não. Na casa do povo. E essas meninas sempre muito rebeldes no trato, nas atitudes, né, delas, na escola, em tudo. E aí um dia eu fui conversar com ela, aí ela falou assim, eu tô cansada porque o meu pai e a minha mãe, eles só vivem pra igreja, só faz coisas pra igreja, visita todo mundo, e olha aqui as filhas, como que estão, tipo, jogadas, né? E elas reclamavam muito de que o pai e a mãe eram uma coisa com elas, e na igreja era a santidade, né? Tem até um ditadozinho que o menino fala, que a criança fala que queria morar na igreja, porque amava como o pai dela era na igreja. A transformação, né? Aí entrou ali no carro para ir para casa, já foi-se embora tudo. E como que é interessante essa questão, até a gente comentou no último podcast, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso que a Liliane trouxe. No meu caso, eu e meu esposo, por enquanto, né? Então, assim, o meu ministério é o meu casamento no momento, enquanto, né? E não tenho os filhos. Mas ali, o seio da família, a mulher ali na família, ela tem um papel muito importante. De ser ali o equilíbrio, de ser ali o ponto, né? Claro que não existem super mulheres, como a gente vê por aí, não existe. Não existe a perfeição, estamos todos em movimento, procurando ser pessoas melhores, mas a gente precisa pensar muito nisso. O que eu sou dentro de casa, eu consigo ser fora, eu sou fora, né, de casa. O que eu sou com meu filho, como eu trato meu filho, e você falou isso várias vezes nas aulas da EBD, do primeiro trimestre do ano, eu lembro bem. A fala, né? O tom da minha voz que eu uso com o meu marido, com os meus filhos, é o tom de voz que eu uso lá na igreja para tratar com as irmãs, né? Então, assim, como é complexo isso, porque nós vemos muitas
pessoas que não querem seguir os pais, porque eles não dão esse bom exemplo, Sim. e acaba que vai virando um ciclo, né? E a sociedade, ela é feita o quê? Das famílias. Então, se a minha família está disfuncional, eu estou criando filhos disfuncionais, a sociedade vai ser a consequência. A igreja também, É. ela é constituída por famílias. É verdade. Por Então, a famílias. gente pensar nesse sentido da nossa família como nosso ministério e trabalhar Sim, isso e sim. passar isso, né, Sim. para os nossos filhos. Não passar uma perfeição, porque a perfeição não existe. Uhum. Mas você passar para os seus filhos essa ideia, né? De que eles podem olhar para você e para o seu marido e falar assim, nossa, eu tenho meu pai e minha mãe como minha referência, Uhum. né? Pensa que orgulho você Sim. ouvir isso do seu filho. Eu tenho meu pai e minha mãe como minha referência. E a gente vê que o relacionamento pais e filhos, ele vive um drama atualmente, por todas essas questões, esses desafios que nós trouxemos aqui anteriormente, né? Eu venho de uma criação que somos meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, sempre os 4 ali, que a gente sempre foi muito aberto, conversávamos sobre tudo, né? Eu chegava da escola, às vezes chateada com alguma coisa, eu já me abria com eles, conversava com eles. A minha irmã já é um pouco mais fechada, mas ela também conseguia expor do jeito dela. Mas tem muitos filhos que não têm liberdade com os pais. Vai falar alguma coisa, menina, não sei o quê. Não sabe tratar. Então, isso vai afastando o filho, né, desse relacionamento. Como que você acha que a gente pode resgatar esse relacionamento de pais e filhos que estão quebrados? Nesse sentido que você trouxe agora, contando inclusive a sua experiência, eu diria para vocês, na minha percepção, que o maior desafio é nós aprendermos a validar a experiência do outro. Olha bem, Liliane comentou sobre a frase lá do Sócrates, né? Aristóteles. É do Aristóteles? Aristóteles. É interessante porque no comentário do Santo Agostinho ele cita o Sócrates. De O repente é professor daqueles hoje- filósofos. É daquele povo lá da daqueles Grécia. filósofos lá. O professor colocou Aristóteles. Algum Tóteles aí. Algum Um dos Tóteles aí. filósofos escreveu sobre isso. Aliás, então não foi Agostinho, não. Desculpa. Sócrates, que Sócrates não escreveu nada, né? Foi Platão que escreveu sobre ele. Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender, gente, é validar a emoção do outro. Nós, normalmente, queremos tratar o outro a partir da nossa experiência. Por isso, eu também concordo que não existe muito esse negócio de empatia de acordo com o que fala. É você se colocar no lugar do outro e tal. Eu não tenho como me colocar no lugar dela, porque eu nunca passei pelas experiências dela. Então, naquilo que ela já passou, eu olho e falo, que moleza, mulher. Isso é só fazer isso assim. O que eu estou fazendo? Eu estou desconsiderando a emoção dela. O que normalmente nós fazemos com os nossos filhos. Porque os nossos filhos têm recursos para lidar com as emoções. E aqui, Lídia, pensando neles pequenininhos. Sim, eu já tô aqui pensando. Eles não já. têm recursos para lidar com as emoções. Tem Eles não repertório sabem ainda não. Eles não Meu sabem Deus. lidar com a raiva. Gente. Eles sentem. Mas eles não sabem Turbilhão. lidar. É um turbilhão. Aliás, dizem que as sinapses, né? A neurociência diz que a sinapse das crianças até 6 anos, ela é um pouco mais acelerada. Então, a criança tem mais dificuldade. Ela não sabe lidar com isso. O que normalmente nós fazemos? Nós invalidamos. E isso a gente vai sendo treinado. Parece que vai levando para a vida. Automático, isso mesmo. Então, chega aos 12 anos, porque o menino lá da escola me chamou de gordinha. O que eu falo? Deixa de ser bobo. Ou então, por que você não enfiou a mão na cara dele? A gente vai criando, de acordo com a cultura familiar, respostas que não são as respostas que ele queria ouvir. O que ele queria é, meu filho, isso aconteceu, como é que você se sentiu? Eu fiquei triste. Poxa, meu filho, olha, você é um menino especial, você é uma bênção. Você tem uma casa, uma família que te ama. Ou seja, nós precisamos acolher essa dor, independentemente de nós acharmos que ela tem razão ou não. Eu não estou aqui para dizer que a tua dor é menor que a minha.
Eu não estou aqui para comparar o meu problema com o teu. Eu estou aqui só para dizer, você tem o seu, você tem o seu, você tem o seu, eu tenho o meu. Sair da área do julgamento, né, Lu? Isso, sair da área do julgamento. Então, a maior dificuldade nossa, Dani, é validar o que o outro sente. Isso. Essa é a grande dificuldade. O segundo, para mim, na minha percepção, a segunda grande dificuldade é nós aprendermos a controlar o nosso tom de voz. Por que você disse que eu falei muito sobre isso? Porque eu percebo que até nos assuntos, pelo menos em terapia, até naqueles assuntos que o pai tem razão, ele não consegue comunicar isso de forma tranquila. Sabe? O fato dele ter razão não dá direito para ele falar, vergonha na tua cara. Por que entende? O fato de estar certo em alguma coisa não me dá esse direito. E essa dificuldade de tonalidade, de expressão, da forma como eu falo, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha incapacidade de falar. Se né? expressar, né? Isso, de nos expressarmos numa tonalidade não ofensiva. Porque nós não ofendemos as pessoas só pelo conteúdo, nós ofendemos pessoas também pela forma. Né? Então, sei lá, não vai sair. Maravilha. Às vezes, principalmente pela forma. Porque ele até pode entender. Sim. Você não vai sair, pode até entender. Mas se você fala gritando, Sim, você faz caras e sim, bocas sim. ali, a gente tem que ter uma noção, né? De que aquilo pode afetar o outro. Então, nós precisamos cuidar dessas nossas relações. Na minha percepção, são os dois principais problemas que nós enfrentamos. Aprendemos a validar, mesmo se eu achar que não... Que é besteira. Que é besteira, né? mesmo eu achando Porque que é uma tem besteira. muita gente que banaliza. A Lídia me conta uma coisa... Nossa, que... Sim. Tipo assim, ela Que sabe mimimi, da dor né? dela. Ai, que Ela que sabe da dor dela. Sim. Né? Então, assim, eu vou banalizar o que ela tá sentindo, o que ela tá passando. É a dor dela. Sim. A minha dor é a minha dor, a dela é a dela. Eu não tenho que banalizar. Nossa, você tá chateada por isso? Uhum. Tipo, poderia ser algo que eu jamais ficaria chateada. Sim. Mas ela está. Né? A gente tem que aprender a ter essas percepções. E nós temos um outro desafio, gente. Algo que é maravilhoso, que é o aspecto de Deus ter nos criado de formas únicas. Mas quando nós constituímos família, parece-me que nós tendemos a achar que o outro tem que pensar exatamente como eu. Porque eu falo, tá errado. Você tá errado. Não concordo. Mas eu não concordo de forma passiva. Eu concordo desafiando o Já outro. querendo impor a opinião. Não aceitando o que a pessoa pense, principalmente pais. Viu, Lili? Nós temos essa dificuldade. Né? Eu gosto muito da frase do Santo Agostinho. Eu falo ela sempre, né? Eu até falei domingo lá na igreja. Ah, não, você não estava, Não você tá. que estava. No essencial, unidade. Aquilo que é essencial para a sua família é super importante. Sentem e conversam. Gente, nós precisamos tomar uma decisão a esse respeito aqui. Olha, do jeito que tá, não pode ficar. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Bom, eu penso que vai ser assim, 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 né? E até é interessante que eu tô lendo agora sobre liderança masculina, e a liderança masculina não é poder de mando, né? Então, eu acho isso bem legal. Não é eu chegar e bater a mão o marido chegar e bater a mão na mesa e falar, é assim, e acabou. Pelo contrário, é a responsabilidade do cuidado. Ele é responsável pela decisão que sair ali. Então, ele vai colocar isso na mesa. Então, olha bem, é essencial? Vamos conversar sobre isso. Não é essencial, como diria Agostinho, liberdade. Você gosta do laranjado? Maravilha! Eu não gosto do laranjado. Eu gosto, tá? Mas faça de conta que eu não gosto. Maravilha! Quem disse? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas nós tendemos a criar um Complicar problema as coisas. dentro de casa. Por causa das nossas diferenças. As nossas diferenças são bênção, gente. Essa diversidade foi Deus que criou. Gente, que coisa mais maravilhosa. Deus não fez uma cópia da Lucivânia. Isso é maravilhoso. Né? Como diria pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, as nossas diferenças não nos atraem, as nossas diferenças nos completam. Ele usava muito esse termo, porque o propósito é esse. As diferenças é para complementar. Que sem graça se fosse tudo igual. Não, e é interessante, eu gosto de sempre trazer assim, o homem não é igual, nunca vai ser igual, para de querer ser igual, homem. Porque o que acontece? Todos nós temos a essência de Deus. Sim. Todos nós temos a essência. Foi a ordem da palavra dele e criou.
Ele criou o homem, criou a mulher. Só que é o seguinte, ele deu características para o homem que reflete um tipo de dons de Deus. E deu para a mulher que reflete outros tipos de dom de Deus. Então, nós somos complementares. A palavra mulher no hebraico tem o sentido, está nesse livro, comentário, família, casamento, o autor comenta que a palavra mulher no hebraico, ishash, se eu não estiver enganada, tem o sentido de suave, delicada. A palavra homem, que é ish, tem o sentido de forte. Olha bem, é diferente. Sim, é diferente. Né? As duas características são duas características completamente diferentes. É verdade. Tanto é que a biologia bota testosterona no homem um pouquinho assim na mulher, porque a testosterona que traz a agressividade, que traz a força. Certo? E é uma agressividade não no sentido de brigar, mas no sentido de sair ter pra força luta. Pra sair pra luta. Isso mesmo. Né? Aí o pecado vai desviar pra dar pancada na mulher e tudo, mas não. Se for usado certo, ele é um lenhador. Você falou sobre isso. Esse mesmo autor, ele está fazendo... eu estou lendo agora sobre a autoridade do homem e ele está fazendo uma comparação com o próprio Jesus, porque ele não tem que amar como Cristo amou a igreja. Então, a autoridade que ele tem, o modelo dela é a de Jesus. E aí ele vai para Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eu acho que é o versículo 5 que diz que Jesus é o leão de Judá, e no versículo 6 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Olha o que ele diz que está contido em Jesus força e suavidade. Leão tem a ver com força, suavidade tem a ver com a forma do cordeiro ser. E aí o que ele diz? Ele diz que de coração ele é o leão, no comportamento ele é o cordeiro. Aí é um gentleman. Pronto! Aí zerou o mundo. Aí zerou. Ele ainda traz várias características, aí zerou. mostrando assim o lado forte de Jesus, né? Ele fala, inclusive, da agressividade nesse sentido, de assumir o papel, de cumprir o que ele veio para cumprir, e ao mesmo tempo de acolher, de dedicar. Então ele faz essa comparação, achei bem interessante, sabe? Sobre esse papel do homem olhando para Cristo. Eu acho que é Apocalipse 5 e 5, Lili, 5 e 5 e 5 e 6. Então vamos lá. Vai lá, eu não estou muito lembrada, mas eu acho que isso é esse mesmo. 5 e 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Isso, ele vai mostrar exatamente. Essas duas figuras, elas estão descrevendo o próprio Cristo, a característica de Cristo. Então ele fala, coração de leão, comportamento de cordeiro. É para isso. E ele fala, é isso que Deus chamou. Aliás, ele chama isso de a verdadeira masculinidade. Eita! Ele dá esse termo, a verdadeira masculinidade, coração de leão, comportamento de cordeiro. Gente, a Bíblia, a Bíblia pura, se você quer saber o que você tem que ser. E aí depois diz que a Bíblia é patriarcal, a Bíblia né? É porque tentam distorcer a Bíblia, né? Interpreta do jeito que quer, né? Então, aí tem uns movimentos, eu não vou contra movimentos feministas, eu falei para Deus que eu não vou. Eu vou defender feminilidade. Né? Vou defender que a mulher seja bem tratada e a mulher tem que ser bem tratada, né? O homem tem esse papel, mas a mulher também que tem que devolver. Pelo respeito. Eu li uma vez que falava assim, a mulher deseja ser amada e o homem deseja ser respeitado. Eu não sei se isso é verdade, eu li algo nesse sentido, né? Que a mulher quer se sentir querida, mimada. E o homem não, ele não tem essa questão de ligar, assim, amor, não. O negócio dele é ser respeitado. Justamente a questão de autoridade, né? Quando você pega uma autoridade assim. Mas quando a gente entender que o homem e mulher... Por isso que eu gosto de bater com as mulheres, que eu quero tirar o homem da jogada. Pelo amor de Deus, o homem faz parte da solução. Se eu não tivesse meu marido hoje na solução para cuidar de Marcelinha, eu não poderia estar aqui. Talvez a Lídia, não sei se é o Eric hoje. Hoje que tá é olhando. o Eric. É o Eric, né? Minha sogra não. Sua sogra hoje não, né?
Pois é. É isso, meninas, para a gente já caminhar aqui para o final. Vamos ouvir de vocês três. Um conselho para as famílias, né? Diante de tudo que nós discorremos aqui hoje, nós falamos aí dos desafios, das bênçãos, das maravilhas, daquilo que não é tão bom, né? Queria que vocês, em rápidas palavras, olhando para as suas respectivas câmeras, mandassem um conselho para as famílias. Talvez a mulher que está aí do outro lado, o homem também, o jovem que está aí do outro lado, né, está desesperançoso, está desacreditado, às vezes você ainda não formou família, ou já forma família, mas está se sentindo aí frustrado em alguma área. Então, eu queria que cada uma de vocês, começando aqui pela Lídia, depois Liliane, depois Lucivânia, mandassem um conselho para as famílias que estão nos assistindo, famílias cristãs e não cristãs. Ok. Bem, o que eu gostaria de deixar aqui, que tocou muito, né? Foi um bate-papo muito bom, mas o que tocou muito, assim, ao meu coração foi esse detalhe, né? De pessoas que têm esse temor de formar família, né? No tempo presente, um tempo tão difícil, em várias questões, né? A pessoa fala, para que colocar filho nesse mundo? Para que formar uma família? Mas eu quero dizer para você aí, não sei se você que nos assiste tem esse pensamento, tem esse temor, você que é jovem, ainda não casou, então você que já é casado, né, e às vezes não tem esse desejo porque tem esse temor, eu posso dizer por experiência que família realmente é um projeto de Deus, ele tem prazer na família. Quando nós estamos ali cuidando uns dos outros, nós podemos ver no nosso dia a dia muito da imagem de Deus, né? Deus Pai, a paternidade sendo ali expressada através do pai com os filhos, né? A gente consegue ver muitos atributos de Deus ali no meio ali da família, no dia a dia. Então, não tenha medo, nenhum temor de ter filhos, não tenha medo do futuro, não tenha medo do tempo presente, porque Deus, ele é o autor desse projeto, família. Então, se você confiar em Deus, que ter uma família, formar uma família é um ato de fé. Se você colocar sua fé em Deus, ele vai te honrar e você vai ter uma família linda. Ele vai suprir as necessidades. Então, se você já não tinha mais essa esperança, comece a ter, né? Comece a colocar a sua fé em Deus, comece a orar por sua família aí, se você ainda não tem, comece a sonhar com esse projeto lindo, porque eu sei que Deus tem, assim, lindos presentes lá no céu para enviar para essa terra, né? E é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês, e que Deus já abençoe as famílias, né? Que já foram constituídas, que Deus abençoe na criação dos filhos, que essas famílias se mantenham firmes em Cristo Jesus, ele é o fundamento, né? Glória. Essa é a mensagem. Amém. E assim, o que eu quero deixar para vocês aqui, claro que eu tenho que passar pela Bíblia, né? Então, quando você passa pela Bíblia, é um ato de fé, como a Lucivânia falou, e obrigada, Lucivânia, por essa palavra, né? Mas eu gosto de pegar muito de Josué, quando ele diz o seguinte, lá em Josué 24:15. Meu amigo, vocês querem servir o que vocês quiserem servir. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Tem um marqueteiro na internet, acho que é Ícaro de Carvalho o nome dele, que ele solta uma e eu amo o que ele fala. Esse povo fica defendendo pátria. Rapaz, minha família é minha pátria. Defenda a tua família. Como você defende seu time de futebol, como você defende aquela briga lá por conta de um partido A ou B. Cuide da tua família. Outra coisa que eu gosto sempre de memorar, que minha mãe sempre falava: ministério passa, família não. É verdade. Sim. Verdade. Sim. A palavra do Senhor diz, lá o apóstolo Paulo fala o seguinte: enquanto é solteiro, você cuida de como cuidar das coisas do Senhor. Casou? Sim. De como agradar o marido ou a esposa. Sim. Como agradar a família. Né? Então, assim, você hoje aí que tem a sua família, tenha equilíbrio. Se você que tiver que sacrificar o autocuidado da sua família e a obra de Deus, então você sacrifique a obra de Deus. Porque Deus não vai pedir tua família em sacrifício em prol do que você entende que é a obra dele. Que a obra dele não existe. Ele é contra o sacrifício de humanos. É verdade. Então, se tu tá sacrificando a tua família, Sim.
você não está fazendo a obra de Deus. Procure ter equilíbrio. Mas se você não conseguir ter equilíbrio, como diz, eu nem sei qual é deles que fala, se você não consegue, lá em Timóteo, se você não consegue Isso mesmo, cuidar Timóteo. da tua casa, governar a tua casa, para os obreiros. não é para os Isso obreiros? mesmo. Aqui, né? Isso. Então, assim, se você tiver que fazer uma escolha, faça pela sua família. Porque eu vou te mostrar a certeza que disso da tua família tu tem que prestar conta para Deus. É verdade. Isso é verdade, né? Da nossa família nós prestaremos contas. E esse é a parte difícil do negócio, porque nós normalmente estamos vivendo como se não houvesse amanhã, né? Como se não prestássemos conta, não tivéssemos que prestar conta. Bom, então eu quero terminar, meninas, agradecendo o privilégio de estar aqui com vocês. Maravilhosa. Né? Prazer Me senti nosso. muito chique, fiquei até assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Logo hoje que eu quebrei meu óculos, eu não estou nem enxergando direito. Mas glória a Deus. E eu quero terminar então deixando para os nossos queridos aí que estarão nos vendo, o quão é maravilhoso ter família. Aquilo que é maravilhoso não necessariamente significa fácil. Pelo contrário, né? É difícil. É difícil. Mas o que nós precisamos? Eu vou ser muito franca para vocês. Na minha concepção, precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ter essa disposição da mente que a Lídia falou, né? De crer que vai dar certo, porque Deus disse que vai dar certo, porque Ele instituiu, e nós precisamos ter a coragem de Josué. Para bancar. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Agora é óbvio que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter coragem de assumir esses papéis aí. Então, o nosso desafio, cumprirmos aquilo que a Bíblia manda que cumpramos em relação à nossa família. Desempenhar os nossos papéis conforme a Bíblia nos orienta. E para isso, é claro, nós precisamos do Espírito Santo. Então, eu queria dizer para você que estará nos ouvindo, lembre, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para que consigamos cumprir aquilo que o próprio Deus estabeleceu para que cumpramos. Eu acho isso extraordinário, porque Deus me dá uma ordem e me dá o Espírito para eu conseguir cumprir essa ordem, porque Ele já sabe que eu não dou conta sozinha, então Ele me capacita para isso. O segundo ponto, está passando por alguma dificuldade ou tem até mesmo dificuldades, como a Lídia apresentou aqui, de decidir-se por ter uma família. E aqui eu não estou, gente, generalizando não, porque eu sei que tem pessoas que não foram chamadas para o casamento, né? 1 Coríntios 7:7. Tem pessoas que não têm o dom. Isso. E se não tiver o dom, maravilha, tá tudo certo. Viva a tua vida para o Senhor. Seja completo em si. A Bíblia já deu a solução. Pronto. Não fique desesperado. Não fique. Agora, se você foi chamado para o casamento, e Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que a evidência que eu tenho de que eu não fui chamada para o casamento, ou melhor, de que eu fui chamada para o casamento, é que eu não consigo ficar sem sexo. Então, olha bem. Consegue abraçar, né? Se não consegue ficar sem, case, porque é bênção de Deus. Não significa facilidade, mas significa que é bênção de Deus. É verdade. Né? O nosso meio de felicidade. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os nossos queridos aí em casa. Muito obrigada pelo privilégio de estar Amém. Aqui. Eu não tenho a memória da Lucivânia, gente, então tive que olhar aqui que eu tinha salvado uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu achei assim, me impactou bastante. Eu quero terminar aqui com essa frase que diz assim: chore por sua família, ore por sua família, jejue por sua família, lute por sua família, nunca desista da sua família, ela é o seu maior tesouro. Então nós terminamos aqui com essa frase: lute pela sua família, busque no Senhor, né? Busque nessa bússola, nesse tesouro que é a palavra de Deus, aquilo que você precisa, né? Para que a sua família viva. Então chore,
ore, jejum e lute e nunca desista desse maior tesouro que o Senhor te deu, que é a sua família. Quero agradecer vocês, meninas, as nossas colaboradoras. Sem vocês, o nosso podcast não se realizaria. Liliane e Lídia, muito obrigada por dispor do tempo de vocês aqui com a gente nessa noite. E Lucivânia, uma pessoa super atarefada, e Deus abençoou que hoje ela conseguiu estar aqui com a gente no podcast. Terapia em grupo. Demais. Então, hoje foi um momento a gente sair daqui até mais leve hoje. Obrigada, Senhor. Nós queremos colocar aqui, Rafael, coloca aí isso pra gente. A nossa apoiadora, Paris Joias. Nós convidamos vocês para seguirem o Instagram deles, @parisjoias, entrar em contato em vários shoppings, em várias cidades administrativas de Brasília. Você vai encontrar uma Paris Joias para você que quer ficar mais linda, maravilhosa. Para você, marido, presentear a sua dignidade. E no Dia das Mães, eu fiquei sabendo que as mulheres do podcast A The Tag terá uma surpresa se comprar um presente pro Dia das Mães, chique. viu? Então você chega em uma das lojas falando que eu vim pelo podcast Mulheres A The Tag. Ah, que legal. E você ganhará aí uma bênção aí na sua vida. Muito obrigada, meninas. Amém. Esperamos que vocês venham curtir aqui o nosso podcast. É só clicar aí no like, compartilhar com todo mundo. Fala aí, Lídia. Ó, envia para as amigas, tá? Enquanto elas estão lá fazendo almoço, indo para o trabalho, né? Vocês irão poder nos assistir e nos ouvir também, né, Dani? Fala aí, Dani. Estamos também agora, além de estar aqui no canal A The Tag Sede, estamos no Spotify e no Amazon Music. Chique demais. Chique, né? Modernidade aqui na Mulheres A The Tag. Saindo na frente, né? Vai fazer uma caminhada, né? Coloca lá Isso, o pleníssimo, já sai edificado, deixe aí né? o seu recadinho, seus comentários. Comente, compartilhe, seja abençoado e abençoe outras mulheres. Amém. Vamos dar um tchau, meninas. Tchau, Tchau, e até o gente. próximo Até a episódio. próxima.